Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, sugestões, críticas. Você sempre é bem-vindo neste canal. Hoje estou fazendo esse vídeo aqui, respectivamente devido pelo seguinte fato, que um determinado senhor em um certo canal disse que todas as traduções no mundo erraram ao traduzir Jó capítulo 42, o versículo 6. E segundo mesmo, a tradução dele é a correta e a perfeita. Quando alguém faz esse tipo de crítica, logo a tradução da pessoa deve ser perfeita em todos os detalhes. Mas eu vou mostrar que a tradução dele está errada também, e o que a gente tem visto, infelizmente, é isso. Pessoas que criticam muitas vezes um texto bíblico dizendo que está errado, mas os mesmos não apresentam uma tradução de forma correta, mostrando os princípios que o levaram a fazer tal crítica e mostrando no que, de fato, as traduções cristãs estão erradas e o porquê. Simplesmente critico. Esse é um costume de muitas pessoas que têm canais no YouTube. Jó capítulo 42, versículo 6, determinada parte do texto está aqui, a outra parte estará na outra página, eu estarei virando no caso, né, daí mostrando para vocês, e a primeira parte aqui, a parte A, a primeira sentença do texto nos diz assim, ó, Alken en as venihanti, que aqui ficou traduzido literalmente, por isso rejeito e me arrependo. Observe bem o que eu estou dizendo. Esse aqui é a primeira sentença. Eu traduzi a primeira sentença na seguinte forma assim, ó. Portanto, eu abomino e me lamento. Esta primeira parte aqui, ó, venihanti, que está aqui como me arrependo, ela vem da raiz do verbo naham, que no tronco nifal tem o sentido primário de lamentar e consolar. Por isso eu traduzi assim, a minha tradução ficou assim, ó, portanto, eu abomino e me lamento. E aqui na tradução do interlinear ficou por isso rejeito e me arrependo. Bem, esta é a primeira parte. Da primeira parte do texto, a primeira sentença. Agora eu estarei mudando a página aqui e possa ser que a imagem aí fique um pouquinho trêmula na hora que eu mudar. Mas é para que você possa ver o que está na outra parte, na segunda sentença do texto. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui dá para você ver bem o que está na segunda sentença. Na segunda sentença diz assim, ó. Sobre poeira e cinza. Eu traduzi da mesma forma. Eu traduzi como sobre o pó e cinza. Bem, o que acontece? O senhor que fez a crítica, no caso, né, ele traduziu assim a tradução dele, ó. Eu tenho pena do pó e da cinza. Vou repetir a tradução do senhor que fez a crítica. Ele traduziu assim, ó. Eu tenho pena do pó e da cinza. Ou seja, ele traduziu essa tradução que ele fez, segundo ele, é a tradução correta, gramaticalmente, hermeneuticamente. Mas o que acontece? Essa tradução dele tem problemas. Por exemplo, o primeiro problema que eu quero mostrar aqui de forma objetiva é o seguinte, que a palavra eu tenho pena, ou ainda a possibilidade de eu tenho dó, não existe no texto em hebraico. E essa é uma tradução que mesmo hermeneuticamente, gramaticalmente, como ele falou, é uma tradução muito estranha, tanto que ninguém traduziu assim. E o problema maior dele é que ele traduziu assim, ó, eu tenho pena do pó e da cinza. Ele traduziu o versículo 6 do texto hebraico massorético como que se fosse uma única sentença. E neste texto bíblico nós temos duas sentenças, nós temos ali um disjuntivo maior, que é o atnar, né, no caso que dá a divisão do texto, e ele proporciona ali no caso, mostrando que esse texto tem duas sentenças, e ele traduziu como fosse uma sentença única, além da tradução dele ser muito bizarra, que diz assim, ó, eu tenho pena do pó e da cinza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tanto a tradução dele gramaticalmente está errada, primeiro porque não tem sustentação gramatical, e segundo, que a tradução dele não respeitou a pontuação, no caso, que é feita pela acentuação hebraica, pelos teamim, né?
Então, quando você vai se utilizar do texto hebraico massorético, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não precisa levar em conta os teamim, os acentos hebraicos que foram colocados pelos maçoretos no texto. Ora, se você quer se utilizar do texto hebraico massorético, logo você tem que respeitar toda a estrutura do texto que está ali. Sejam os sinais vocálicos, sejam os sinais de acentuação, disjuntivos, conjuntivos, você tem que respeitar, senão vai ficar uma tradução manca, e foi o que aconteceu. O camarada traduziu como se fosse uma única sentença. Por isso eu digo que a tradução dele está errada, é uma tradução horrível, a tradução dele, quando ele traduziu Eu Tenho Pena do Pó e da Cinza, né? Uma tradução possível e coerente também foi essa minha que eu fiz, que eu traduzi assim, ó. Portanto, eu abomino e me lamento, daí ponto e vírgula, sobre o pó e cinza. Então você tem que respeitar a pontuação que tem, no caso, no texto hebraico. Eu vou estar novamente mudando aqui, né, no caso, para mostrar aqui, ó, que ele não respeitou aqui, de fato. Eu vou estar levantando aqui, né, estar invertendo aqui, ó, para que você possa voltar, no caso, a ver. Olha aqui, ó. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Esse sinalzinho aqui, ó. Tem esses dois pontinhos em cima do outro aqui. Daí tem esse outro aqui, ó. Parece um chapéuzinho de ponta de cabeça aqui, ó. Então, esse sinalzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o meu dedo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, ele é um sinalzinho disjuntivo, é o atinar. Ele é um sinal disjuntivo de pausa maior, né? A força pausal dele é 1, no caso. E ele indica a divisão, corresponde a 2 pontos, muitas vezes ao ponto vírgula. Tanto aqui que depois da palavra aqui, me arrependo, da tradução literal, aqui, ó, tem ponto e vírgula aqui, ó. E a tradução desse senhor ficou uma tradução corrida, como uma única sentença. E aqui nós temos uma outra aqui, ó. Aqui nós temos uma única construção como uma única unidade de fala, al quem, porque estão ligadas ambas por esse traço aqui, essa linha horizontal, que é o traço maquef. Nós temos uma vírgula aqui, que temos o primeiro acento aqui disjuntivo, que é o tipirá, no caso, né? Uma primeira vírgula aqui, e aqui nós temos uma pausa maior, ponto e vírgula. Então, ou seja, aqui nós temos uma primeira sentença, e lá do outro lado, na conclusão do versículo, né, que diz assim, sobre pó e cinza, é a segunda sentença. Então, o que acontece? Esse senhor traduziu este texto bíblico aqui, ó, esse versículo bíblico, como uma única sentença. Esse foi o erro maior dele. E o segundo erro, porque a tradução dele gramaticalmente também ficou bizarra. Então, eu quero concluir aqui na minha fala o seguinte, que ele errou gravemente ao criticar todas as traduções bíblicas cristãs no mundo. Ele não disse todas as traduções bíblicas cristãs, ele disse todas as traduções no mundo, ele falou. Mas quando ele diz assim, ele generalizou, ou seja, católicas, cristãs, seja que for, ele diz que todas estão erradas. E a tradução que ele fez, baseado aqui, deixa eu ler de novo aqui, que diz assim, ó, eu tenho pena do pó e da cinza. Como uma única sentença, ele acabou dando um tiro no pé, porque isso está completamente errada e não tem sustentação gramatical, sem falar que ele não respeitou a estrutura da acentuação hebraica aqui, que foi colocada, que foi adicionada pelos maçoretas, nem aqui e nem aqui, mas principalmente essa aqui, ó, que é o ponto e vírgula, onde mostra o encerramento da primeira sentença do texto. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, dizendo que as nossas traduções de Jó 42:6 ainda estão corretas. Se tiver algum erro mínimo, nada, algo que venha, vamos dizer assim, trazer como que eu posso dizer assim, uma forma destrutiva no texto, né? Mas está tudo ok até o momento presente, de acordo com o texto hebraico, e a tradução dele, de fato, que é uma tradução bizarra e está, infelizmente, errada. Ele errou, repito, principalmente por não respeitar a acentuação aqui, ó, o teamim adicionado pelos maçoretas. Eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.